Saúde a todos nessa sexta-feira, mais uma vez com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, vivendo um dia após o outro, na expectativa de que a qualquer momento o Senhor vai bradar no nosso meio, né? Vem buscar a tua igreja. Hoje, como sempre, vamos falar das coisas que agradam a Deus. Falar de Deus é muito bom. Vamos falar. Desde que nós venhamos a viver de acordo com aquilo que Deus quer, né? Basta vivermos, se esforçarmos e tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Vamos lá? A leitura de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, e por último vem a espada. O que é que vai te separar do amor de Cristo? Eu acredito que nada, né? Você já veio até aqui, com certeza você entende que todos os dias o Senhor tem te dado mais força e dessa maneira nós vamos chegar até o final. Muitos de nós não vamos chegar. Inclusive eu, e talvez você, se não dá lugar a Cristo e não viver a realidade que Deus exige de cada um de nós, que nós venhamos a viver de acordo com o que Ele quer. Mas Ele sempre nos avisa que no decorrer dos dias em que nós estamos neste planeta vivendo, podemos ter nós a certeza que algumas dessas atribuições que estão aqui, em Romanos capítulo 8, e versículo 35, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Quer dizer, existe tribulação. Ou a ansiedade, ou a perseguição. Aqui no Brasil a gente não tem ainda essa perseguição toda, como eu vejo alguns crentes aí falando. Está para vir. E é aí que nós vamos entender quem é quem. Porque Deus vai permitir isso. Por isso que esse versículo em Romanos 8:35, ele deixa muito bem claro o que é que vai nos separar do amor de Cristo. Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Essa parte aí é que muitos não pregam de maneira nenhuma com relação a essa parte. A espada. Parece que isso é para frente que nós vamos viver, mas não é, irmãos. Lá atrás, muitos dos nossos deram as suas preciosas vidas em prol desse trabalho, em prol do nome de Jesus. Eles não desistiram mesmo passando pelo fio da espada. E nos dias atuais acontece isso? Acontece muito. Aqui no Brasil é que o chacoalhar de Deus está vindo aí. Pastor, misericórdia. Não, irmãos, ninguém vai fugir disso. O chacoalhar de Deus para a igreja, porque a igreja está aí dormindo. Estamos mais preocupados com as nossas ansiedades, como esse versículo também fala da ansiedade. Estamos mais preocupados com o que nós vamos comer ou com o que nós vamos vestir, que esse versículo também fala. Então a nossa preocupação em Romanos 8, versículo 35, está lá o questionamento: o que é que vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação?
A ansiedade? A ansiedade nós já estamos vivendo, o planeta inteiro vive debaixo de uma tremenda ansiedade. Ande no trânsito da tua cidade que você vai concordar comigo. Fique prestando atenção na tua igreja quando passa das 9h01, já tem um monte de crente olhando para trás. O que é isso, pastor Zé Carlos? Uma ansiedade terrível, quer que aquilo acabe. Mas ao contrário de muitos, fica bem calmo quando está na frente da Netflix, né? Assiste até amanhecer. E aquele culto não incomoda, agora o culto incomoda. Então hoje, até mesmo para nós ouvirmos a palavra de Deus, nós estamos extremamente ansiosos. Pastor, eu não, então amém. Essa palavra só cabe, essa touca só cabe para quem deve. Mas muitas vezes nós amanhecemos, às vezes numa lanchonete, amanhecemos diante de uma televisão, e dentro da igreja, se passar das 9h, automaticamente eu fico louco da cabeça. Esse versículo fala disso. O que é que vai te separar? A tribulação, a ansiedade. Romanos 8, versículo 35, fala disso de uma só vez. Fala da ansiedade, da tribulação, da perseguição. Ele fala da fome, da nudez, o perigo e a espada. Mas será que nós estamos mesmo preparados para todas essas ocasiões na nossa vida? Será que nós estamos mesmo preparados para passar por tudo isso? Que é o que eu vejo um bocado de pastores aí que não fala disso. Não prepara a igreja para as dificuldades, que é bíblico. Romanos 8,35 diz lá, vou repetir. Quem é que nos separa do amor de Cristo? Será a tribulação? A ansiedade eu estava falando dela agora. As pessoas entram dentro da igreja, chega atrasado e quer que acaba 9h. 9h01 ele já não está ali mais, não está nem vivo mais. De nervoso, olhando para trás, será que vai acabar logo? Nós estamos assim. Maioria de nós estamos assim. Então a ansiedade nós já estamos... E a perseguição? Quantos de nós não suportamos a perseguição? Quantos de nós não estão por aí distantes de Deus porque não suportou a primeira perseguição? Aqui fala também da fome. Fala da nudez, dos perigos. Nós estamos correndo agora, nesse exato momento, a igreja inteira. Não era para estar indo para monte fazer gracinha. Não era para estar indo para monte de jeito nenhum. A igreja era para estar indo para monte clamar para que Deus entre com a tua mão e pare esses projetos que estão vindo aí. Mas não, a igreja está indo para monte, sabe para quê? A maioria, colocar o inimigo dele lá eu vou colocar debaixo do joelho. Outro dia eu fiquei assim bobo de ver pessoas que são ministros da palavra que ainda não têm uma vida transformada. Vai para o monte, sabe para quê? Orar para Deus tratar com a vida de bem e de A. Eu jamais vou num monte desse jeito. Mas tem muitos que estão se enganando, estão achando que Deus, Ele é o Deus que faz a justiça na hora que a gente quer. Muitas vezes Deus usou aquela pessoa para melhorar o teu ambiente, para melhorar a tua intimidade com Deus, mas nós não entendemos. Ficamos ali irados, enfesados com aquela pessoa, aí subimos a um monte. Ô irmão, está perdendo teu tempo. Porque isso é oração de macumbeiro. Então estamos assim ansiosos, como esse versículo diz. Quando é Deus que tu vai tratar com fulano? Estamos vivendo isso. Crente, um brigado com o outro. E dessa maneira estamos pensando que vamos chegar lá. Não, dessa maneira não vai. Nem você, nem eu e nem ninguém que se comporte dessa maneira. Então nós estamos vivendo esse momento de ansiedade, como Romanos capítulo 8, 35 está falando aqui.
ansiedade, não suportamos perseguição, né? Nem a fome, nem a nudez, ou o perigo e nem a espada. Muitos estamos fugindo desses atributos que é realidade na vida de quem serve a Deus. Você está sujeito a isso. Romanos capítulo 2, versículo 9, diz: Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para os judeus e em seguida para os gregos. Por que esse versículo está dizendo isso, irmãos? Porque ninguém em sã juízo que andou ao contrário daquilo que Deus quer, não vai ter um bom tratamento lá no final. Pode ter certeza que não vai. Deus vai fazer justiça, mesmo com o próprio povo dele. Está aqui, ó. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste, né, em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu, em seguida para o grego. Então, as pessoas que se comportam mal, que não entram pela vontade e a determinação de Deus, não existe isso. Vai pagar o preço. As nossas brincadeiras com Deus vai custar caro para cada um de nós. E Deus não está brincando de ser Deus. Tem pessoas dizendo que Deus ultimamente não anda falando mais, pastor. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e hoje. Talvez Ele não esteja falando com você. Talvez Ele não esteja falando comigo. Viu? E a culpa é minha, a culpa é tua, se Deus não está falando. Porque Deus ainda fala com aquele que teme, com aquele que anda segundo o querer e a vontade dele. Deus ainda se revela. Ele não se revela para vaso rachado. Isso jamais. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas para nós sermos vencedores, nós temos que entender uma coisa, que foi na cruz que Ele deu a sua vida em prol das nossas vidas. Então nós temos que não fazer com que a palavra de Deus seja irrelevante, mas que ela seja, aleluia, o teu alimento de todos os dias, para que essa palavra venha a ser todos os dias a sua bússola, a sua esperança, o seu crescimento espiritual. Se você dá aval e contudo, aí Romanos diz: contudo somos mais que vencedores, para quem está em Cristo Jesus verdadeiramente. Que a tribulação está vindo aí. Pastor, por que o senhor fala isso direto? Porque eu prego isso. Eu prego coisas que a maioria dos crentes não gosta de ouvir. Quer que eu pregue aqui? Receba ripa. Tem um monte de crente aí que não cresce. O intuito dele é ir na igreja para receber. O intuito do crente, ele vai para a igreja, mas ele já vai presenteado com a presença de Deus, e ele não vai lá para receber, ele vai lá para adorar. Se Deus decidir te dar, ele vai te dar, e nem precisa você estar lá dentro da igreja, porque ele é fiel com quem anda em acordo com ele. Tu não precisa estar dentro de uma igreja não, viu? Você vai lá na igreja, você vai para adorar, você vai para dizer: eu sei que Deus é Deus, eu sei que Deus pode, eu sei que Deus pode curar essa enfermidade, eu sei que Deus pode devolver meu casamento, eu sei que Deus pode colocar a minha vida no prumo. Então eu vou hoje lá para a casa dele, mas já sai da tua casa adorando, glorificando a Deus, dizendo: em tudo sou grato, porque até aqui Deus tem me ajudado. Ó, irmãos, tem gente que vai para a igreja brigando. Pastor Giancarlo, isso não acontece. Não acontece. Uma vez eu e a Carla, a gente foi para a Barra, e no meio do caminho estranhei a Carla. Não lembro nem por que foi.
Nós dois demos uma arranhadinha. E eu fui pregar. Quando eu cheguei lá, que eu fui pregar na irmã Elisete Ferreira, que Deus abençoe a senhora e toda a tua família. A irmã Elisete é aquela que está do restaurante? Não, né? Então, quando eu fui lá na barca, eu subi no púlpito para pregar, aconteceu o que eu menos esperava. E o que era, pastor? Deus entrou na minha vida e disse: ei, você vai pregar bicudo com a tua esposa? Aí pedi perdão a ela. Pois, irmão, nada que eu falava encaixava. Eu ainda insisti. Aí no meio da igreja chamei a Carla, falei para a igreja inteira. Eu discuti com a Carla na estrada. E eu quero pedir perdão a ela. É a esposa do pastor Eduardo, né? Dos gêmeos. Coisa mais linda. Dá um abraço aí nele, viu? Então é isso. Se nós quisermos, irmãos, o que tem de igreja aí de palavras fáceis, vem aqui, fica aqui. Romanos 8. Quem está em Cristo está salvo. Está não, irmão. A Bíblia diz que quem está em Cristo tem que estar de acordo com a vontade dele. Tem que estar de acordo com os mandamentos. A Bíblia fala em seguida que o homem e a mulher têm que andar segundo o mandamento de Deus. Não, eu li lá, já estou salvo. Tá não. Então nós temos que entender isso. Romanos 8,37 diz: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Mas nós precisamos também nos doar, e nos doar por completo. E vai ter dia na tua vida que você vai dizer para você mesmo: vem cá, eu não quero mais nem ser crente. Vai ter dia que vai chegar essa dúvida, se já não chegou. Meu Deus, quanto mais eu faço, mais eu apanho. Quanto mais eu faço, mais sou perseguido. E o Senhor diz: olha, tu nunca leu aquele versículo? Que eu vou receber todos que passaram pela tribulação da terra, e darei a eles uma coroa, e esta coroa ninguém pode roubar. Temos que passar as nossas dificuldades, glorificando e enaltecendo a Deus, porque em Romanos 8,37 diz: com todas as minhas provas, com todo o sacrilégio que eu passo, com as lutas que eu passo no meu casamento, com as lutas que eu passo lá no meu trabalho, com as lutas que eu passo no dia a dia, com as lutas que eu passo no meio do povo de Deus, contudo eu sou mais que vencedor, vencedora, porque até aqui Deus tem me sustentado. Caminha até o final. É a ordem de Deus. Caminha até o final. Só vai vencer quem chegar até o final. O livro de Apocalipse diz isso. Que Deus tem uma coroa preparada para aqueles que chegar até o final. Se não chegar até o final, no meio do caminho, não adianta, viu? Não vai vencer assim. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Onde o apóstolo aqui diz: até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupa, somos afrontados, esbofeteados e não temos morada certa. Isso eram os apóstolos. Quem aí sabe onde era a casa de João, de Pedro, Quem? Depois que eles entraram na obra, todos eles foram sacrificados, com exceção de João. Só João escapou da espada. Mas todos eles morreram fiel. Dentro da palavra, morrer em Cristo é nascer para uma vida eterna. Eles não se importavam com essa carcaça, como eu estou vendo pessoas aí se vendendo facilmente hoje. E diz: eu sou crente. Mas a igreja é uma bagunça, é uma desordem completa. Não tem culto que ensina a igreja a esperar dias difíceis. É só receba, receba. Olha, Deus tem uma porta. Tem não. Essa porta, nós já passamos por ela. Não é que tem, todo mundo passou por ela. Agora, muitos passou por ela, mas não gostou do regimento. E saíram de volta. E diz: agora eu não quero nada com Cristo não. Eu não vou lá naquele pastor porque ele só prega a palavra dura. Tem uns crentes que falam isso.
O pastor Zé Carlos só prega coisa dura. Não, esse é um chamado meu. O meu chamado é de acordar a igreja. Não é para mim ficar famoso. Não é para mim... Não é isso. O meu chamado, poucas pessoas gostam, porque o meu chamado cutuca aonde está dormindo. Então acorda tu que dorme, nós que dormimos. Acorde e comece a pregar na tua igreja. Prepara a tua igreja. Não é desse jeito, tão facinho do jeito que nós estamos vivendo. Está vindo dias difíceis aí. Mas tem crente aí que não lê nem um jornal. Viu? A Bíblia diz que você tem que ter olho de águia, viu? Observar as coisas. Está vindo um regimento diferente aí. E esse regimento está sendo preparado para a grande tribulação, principalmente do povo de Deus. Nós vamos ser perseguidos, sim. Mas muitos pastores já não alertam mais a igreja. Quem é que vai pregar? O pastor Zé Carlos, misericórdia. Aquele homem só prega porrete. Eu não prego porrete, eu prego a palavra. Porrete para quem está dodói. Para quem anda em desacordo com o que está Deus nos ensinando. Isso aqui que eu falo não dói, não. Só dói em quem quer servir a Deus da maneira desmanteladamente, fazendo tudo está podendo agora. Os pastores hoje, a maioria não dá mais ensino, irmãos. Acorda, ensina a tua igreja como sobreviver. Porque um dia Deus, a Bíblia diz, ai dos pastores, que leva as minhas ovelhas de qualquer jeito. Está escrito na palavra. Então esses apóstolos, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11, eles passaram por fome, eles passaram por... Não é porque eles andaram com Jesus ou conheceram Jesus que eles ficaram livres, não. Todos eles passaram, com exceção de João, passaram pelo vitupério da morte, uns crucificados, outros escalpelados vivos, mas não negaram. Será que você, se apertar pelo menos um dedo meu hoje com um alicate, será que eu já não grito? Não, não sou, é rapidinho, porque tem uma cretada aí tão covarde, fofoqueiros, mentirosos, para isso são bons. Tem uns que é terrível, é perito na fofoca. É perito para ir levar e trazer. Mas não é perito em dizer para Deus, Pai, faça uma reforma na minha vida. Muda o meu olhar. A vida passa muito rápido. Um dia desse eu tinha 14, 13 anos. Agora estou aqui, ó, já começando até a ficar careca. Tá bom? A vida passa. E eu nunca vou mudar. Fiz teologia, mas não uso teologia. Por quê, pastor? Por que não? Sempre que eu quis usar teologia, eu estava usando a técnica. Eu estava usando o que eu sabia. A teologia, ela é necessária? A meu ver, não. Porque antes, lá atrás, não tinha ela. E a igreja era muito mais pentecostal do que hoje. Hoje, pastor, tem que estar empurrando. Receba, senão não vai. As pessoas hoje não estão adorando a Deus gratuitamente como era antigamente. Entendem? Hoje o pastor tem que estar ali injetando. Receba, pula, sacode. Não, quem é do Espírito, quem tem intimidade com o Espírito, não dá dor de cabeça para pastor de jeito nenhum. Ele já entra dentro da igreja com a mãozinha dele para cima, dizendo, hoje eu vim, Pai, para te adorar. Eu não quero saber, né, do vestido da irmã do lado de cá. Eu não quero saber as mulheres, né, do corte do cabelo, do penteado que fizeram. Eu não vim aqui para ver o meu irmão. Eu vim aqui para adorar em conjunto com a minha família, que é os meus irmãos. Mas ao contrário, hoje o pastor está lá pregando, tem uns 4, 5 no celular. Olha, tá acabando o culto aqui, já vou. 9 horas acaba, se passar das 9, todo mundo fica bicudo. Ainda bem que Deus já passou do horário dele vir, né? Porque Ele está me dando um tempo e te dando um tempo. Ele está nos dando um tempo.
Entra, mas cada vez o homem está pior diante de Deus. Pastores aí fazendo vergonha. Hoje mesmo, outro pastor aqui em Tangará. Foi aqui, né, cara? Outro pastor foi lá e mexeu com uma menina de 11 anos. Bandido. É isso que vem degradando, tirando todo o poder da palavra. É isso que vem tirando o respeito que as pessoas tinham pelas igrejas, os pastores. É isso que vem trazendo desmerecimento. Como que uma pessoa que serve a Deus, que não serve a Deus, que vê um negócio desse, o que ele vai dizer? Ele vai deixar a esposa dele ir? Vai, mas não vai, mas demora. Ele vai assimilar que todo pastor é porcaria. E não é verdade. Tem muitos pastores que deixaram de viver as suas vidas. Às vezes até formados, né? Podia estar morando numa cidade diferente, podia estar pensando num futuro diferente, mas infelizmente não. Felizmente o chamado os trouxe para a obra de Deus. E quando isso acontece, quando uma cidade é pequena principalmente, Tangará não é muito grande, isso esparrama de uma maneira tão grande. Então todos os dias a gente vai para tudo. O senhor gosta de falar de coisa ruim? Não é, irmão? Veja os exemplos que estão dando aí todos os dias. Ministérios que estão sendo abertos aí totalmente ao contrário de Deus. Ah, pastor, mas o senhor falando vai mudar? Não. A Bíblia diz, não sei quem que vê. Ah, é fácil. O rico e o pobre. Quando morreu, o rico estava lá no inferno, não estava? É o que eu faço hoje. E disse, manda avisar os meus parentes. Ele falou, não, lá tá os profetas, tá os pastores, viu? Mas manda um anjo. Não, eles têm que acreditar. É isso que eu faço hoje. Eu aviso para que você e eu não venhamos a pagar um preço eterno. Então avisa, irmãos, entre. Ah, mas tem muita luta, pastor. Luta faz parte, mas você não está num cativeiro. A Bíblia diz que tu és livre para adorar a Deus. E quem tem Cristo verdadeiramente vai conquistar um dia na minha vida e na tua vida, Nova Jerusalém, que aquilo, além de ser livre, vai te trazer, te proporcionar uma vida de gozo eternamente. Mas tem crente que não quer passar por esse momentinho. Não quer. A salvação não é de graça, não. A salvação é feita de renúncia. A salvação é feita de sacrifício. A salvação, muitos vão te perseguir. Na salvação você vai passar necessidade. Na salvação você vai passar dor diante de uma igreja todinha e ninguém vai perceber o tamanho da tua dor. Só Cristo Jesus. Glória a Deus. Às vezes nós estamos no meio de um monte de pessoas e ninguém consegue perceber a dor que nós estamos vivendo. Eu já vivi isso com Carla. Já vivemos isso. Então em todas as coisas somos mais que vencedor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12 diz: nos fadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. É a palavra, 1 Coríntios 4, versículo 12. O que eu mais vejo hoje é crente revidando combate. É pastor contra pastor, é irmão contra Itamar Alves. Que Deus ilumine você e sua família. O Itamar, meu bem, é o meu irmão, né? Eita glória. Gente, ali perto do Big Mart, vou fazer uma divulgação agora. Na Rua 1, o Big Mart da Rua 1 aqui em Tangará. Quem vem pela 26 é só virar sentido ao Big Mart da Rua 1 ali. É do lado da Rose, né, cara? É de frente com a Júlio Motos. É facinho de achar. Para quem não sabe, o Itamar, ele trabalha com vidro. Ele colocou os vidros daqui de casa. Coisa mais linda, tem preço, qualidade. E acima de tudo, além disso tudo, o profissionalismo terrível, viu? E os produtos que eles vendem é de primeira qualidade. Só não vou mostrar, porque eu estou numa posição aqui. Mas, ó, é um menino muito carinhoso, educado. Todos dois. Para mim,
esse negócio de colocar vidro aqui em casa o vidro não foi tão interessante. O interessante foi eu saber que ele parece comigo, parece com um irmão meu, e eu aprendi a amá-lo. Assim, parece que eu conheço ele há muitos anos, mas ele é um excelente profissional, viu? Além de ter preço, qualidade, tem agilidade, e os produtos são de boa qualidade, viu? Passe lá. Não tem erro, é em frente do lado da Rose, que mexe com negócio de artefato, né, cara? É bem do lado, indo pro Big Master. É a única vidraçaria que você vai ver ali. Indo pro Big Master, vindo da 26 pro Big Master, tá do lado direito, tá? Vai lá que você não vai se arrepender não. Então vamos voltar pra palavra. Por que eu faço isso pelo Itamar, irmãos? É porque ele é um menino... Olha, pensa numa amizade. Eu saio daqui de casa e ó que eu não faço isso, né, cara? Eu vou lá assim com desculpa mas eu vou lá só pra vê-lo. E a Carla também aprendeu a amar ele como se fosse um filho, né? Apesar que queria eu ter tido um filho assim como ele. Calmo, educado, gente boa demais. Vamos pra palavra. Nós fadigamos, né, de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos a pessoa. Mas tem crente que é diferente. Quando a pessoa ofende ele, aquilo que está dormindo, acorda. Ele diz, eu não vou aceitar isso porque eu sou homem. Eu não vou aceitar isso porque eu sou assim, porque eu sou assado. Mas aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, 1 Coríntios 4 e 12, ele diz que, ao contrário, quando nós somos ofendidos, nós abençoamos a pessoa. Outro dia um cidadão fez muita raiva de nós aqui. E aí a Carla pegou e falou pra mim, eu tava ali, cuspindo fogo, e a Carla falou pra mim, meu bem, vamos esquecer isso. Aí na hora eu fiquei pensando, mas que mulher boa. Esquecer nada, o cara deu prejuízo. Esquecer nada, eu sou tão certo com as coisas minhas. Por que eu tenho que aguentar isso? Eu, nervoso. O que eu falo aqui, eu já fiz. Viu? Tem hora que a carne, você se desliga um pouquinho, esquece de quem você é. E a Carla chegou, toma, meu bem, vamos dar uma volta, refrescar a cabeça. Vamos orar por ele, abençoar ele. E a verdade, irmãos, é bíblico isso. Porque é fácil eu falar, eu te amo, eu gosto de você, para quem eu gosto. Agora, o doído é eu cair de joelho dizendo, Pai, abençoa aquele que só me persegue. Abençoa aquele que só me fez mal. Chega a dar um nó, não é? Isso é a força da carne. Porque quem está em Cristo Jesus, isso não é peso. Você vai começar agora a abençoar ele. E a hora que Deus abençoar ele lá, a sua bênção será em dobro. Porque cada vez que você faz isso, mais perto da vontade de Deus você está. Deus vai transformando e reforçando o vaso. Para qualquer outra tribulação, tu é mais que vencedor. É assim que o crente deveria andar, né? Então, 1 Coríntios 4 e 12 diz, nós afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos e não amaldiçoamos, né? Abençoamos. E quando perseguido, não revidamos. Irmãos, tem crente aí que comigo é assim. Comigo é assim, falei mesmo, irmã, falei na cara dela. Você está fazendo um papel viu? Você está fazendo um papel aí que Deus não está no meio. O silêncio muitas vezes fala muito mais alto do que o som da sua boca. O silêncio muitas vezes vai falar mais alto. Muito mais alto que você imagina. Porque o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele interfere. Quando você se aquieta e diz, Senhor, aquela pessoa me foi tão duro comigo,
mas abençoe ele. E o Senhor vai entrar na tua causa. Eu sei que Deus está falando com alguém hoje. Vai entrar na tua causa silenciosamente, porque Deus nem sempre faz barulho para operar na tua vida. Aleluia. Às vezes Deus ele fala de uma maneira tão sutil que nós nem sentimos por estarmos feridos. Mas o Senhor fala que Ele também passa o bálsamo dele nas nossas feridas, nos revelando que em tudo Ele está no controle. Você não precisa revidar. Não há necessidade disso. Deus vai agir por você. E de repente Deus vai agir com aquela pessoa com misericórdia, assim como agiu na minha vida e na tua vida. Quanto mal eu já não fiz para os outros. Quantas mães hoje será que dá para você entender isso? A conta chega. Quantas coisas eu fiz na ignorância, que eu queria hoje voltar atrás. Porque eu revidei e custou a vida de alguém. Quantas mães hoje sentem falta do filho? Sei lá se filhos não sentem falta do pai, pelo mundo violento que eu vivia. Aí quando eu vejo o crente revidando o outro, eu fico pensando, isso é para a morte. E não morte física, mas morte espiritual. Perdoe mais, viva mais em paz. Porque vocês não fazem ideia, quando nós revidamos, a proporção ou aonde pode chegar isso. Há muitos homens que estão na igreja, mas ainda são sanguinários. Outro dia, não sei se foi em Cáceres, não me lembro bem, um pastor matou o outro em cima do púlpito. Você lembra disso, cara? Um pastor matou o outro em cima do púlpito. O que é isso? Aonde nós vamos chegar? Vocês têm ideia do que é o peso? De você hoje crente olhar para trás, poxa vida, eu podia ter fugido, como a palavra fala. Fuja daquilo que possa te fazer mal, ou você fazer mal. Tem crente aí que se pudesse eles passavam de carro em cima do outro. Estão vivendo essa guerra. Estão vivendo, a maioria de nós vivendo em desentendimento com o próprio povo que falamos que vamos morar no céu. Nem vai você e nem eu. Porque o peso da nossa desobediência e não entrarmos e compreendermos que se não nos afinarmos ao ponto que Deus quer, nenhum de nós vamos chegar lá. Não revida, irmão, fuja disso. Vá-se embora. Às vezes é melhor a gente levar um prejuízo do que a gente deixar a força da nossa natureza. Eu tenho uma natureza muito forte, mas eu aprendi, tem hora que eu explodo assim, eu vou lá, daqui a pouco a Carla, né, Carla? A gente sai, daqui a pouco tudo controlou. Mas eu não tenho controle disso. É a presença de Deus. Deus não muda a tua natureza. Deus muda a tua maneira de ver. Você passa a ver que aquilo vai te fazer mal lá na frente. Você passa a ver que aquilo não procede de quem fala desse Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? Você é crente, para de bababá, de tititi, de fofoca, de confrontamento. Porque Jesus, enquanto nós estamos aí nos matando desta forma, a igreja está morrendo e o diabo está crescendo. Mas Deus não diminuiu, não. É a igreja que está dando lugar. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 8 diz: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos,
com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Olha que versículo lindo. Guarda esse versículo para você. Eu sei que você está aí e que está passando por muitas dessas lutas que eu estou falando aqui. Mas você tem que ter essa confiança que esse versículo diz: sofremos pressão de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Quando eu choro eu não enxergo nem com bolachinha mais. Mas eu vou terminar em nome de Jesus. Você precisa sair daqui hoje com essa injeção de ânimo, dizendo: ei, eu estou para lá do meio e o final está próximo. Oh, glória a Deus. Então pega aí 2 Coríntios 4, versículo 8. Agora 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Talvez aquele que te deu um prejuízo, aquele que te perseguiu, aquela irmã falsa, aquele irmão falso, aquele mentiroso que levantou lá um problema para a vida tua, ele está lá hoje aplaudindo, pulando, cantei, atirei o pau no gato, mas ele não faz ideia que você é a menina dos olhos de Deus e que Deus zela de você. Ai de quem tocar nas meninas dos meus olhos. É assim que Deus te tem. E você vai vencer em nome de Jesus. Você sempre venceu. Tá? Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz: muitas vezes passei por perigos em viagem, perigos em rios, perigo entre assaltantes, perigo entre seus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. É bíblico ou não é? Que tem crente que é terrível, que é falso contigo. Tem crente que entra dentro da tua casa, elogia seus filhos, seus móveis. Nossa, que coisa mais linda! Mas quando ele sai para fora, o coração dele se ira. Ela não merece isso, ele não merece isso. O que tem de crente que aprendendo a orar ao contrário contra as nossas vidas. Eu posso te falar uma coisa: nenhuma dessas orações tem efeito em quem tem a proteção real de Deus. E o que é a proteção real de Deus? Primeiro começa dentro. Deus está te brindando, te brindou, e essa brindagem ninguém ultrapassa ela. E por fora existe o escudo broquel. Lá em Gálatas, lê lá, que Deus te deu o aparato, tanto espiritual, é tudo espiritual. Escudo, né? O capacete da salvação. Para que ele serve? Nenhuma seta entra na cabeça tua. Você está brindado. Te deu sandálias. Te deu tudo. Está aí nas tuas mãos para que você use esses equipamentos em nome de Jesus. Use. E tem muito crente se esquecendo de usar os equipamentos que Deus deu. Oh, glória a Deus. Então aqui em 2 Coríntios, o grande homem de Deus diz: muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigo entre assaltantes, perigo entre os próprios compatriotas, quer dizer, o povo dele, a nação dele, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. É o que mais me chamou a atenção. Existe ou não existe irmãos que são falsos? Mas você vai levantar a tua cabeça glorificando a Deus, enaldecendo a Ele o tempo todo e dizendo: eu sei que o meu Senhor vive e que Ele vai me dar sustentabilidade sim. Isso é só um ventinho e eu já passo. Eu estou atrás de um escudo impenetrável. Quanto mais as lutas se levantam, mais você desce. Desce porque a Bíblia diz que o bom pastor está no vale. E o vale é brindado. Uma vez que você estiver no vale,
ali ninguém pode te atingir, porque o bom pastor, a Bíblia diz, que deu e ainda dá a vida pelas suas ovelhas. Você é especial, levante a cabeça. Vai passar isso tudo aí. Vocês não fazem ideia quantas provas eu e Carla já passamos. Quantas perseguições, às vezes até mesmo de pastores. Mas eu fico quietinho aqui. Quando eu era mais estourado, não, eu já vinha aqui, dava nome, não. Hoje eu tô ficando velho, mas um velho mais sábio. Não porque eu tenho a sabedoria de Deus, eu dei lugar para ela. E tudo vem se encaixando. Não do nosso modo, nem na nossa hora, mas tudo é de acordo com o que Deus quer. Lembre bem disso, tu é mais que especial. Levante a tua cabeça. Isso foi só um tombinho, viu? Tentaram te passar o rodo, mas você não caiu. A sua luta continua, a estrada é a mesma, não mude para uma mais larga, não. Comece a abençoar a tua casa de dentro para fora. Abençoe seus filhos, abençoe tudo que você tem. Brinde, você tem poder para isso. Efésios capítulo 2 Coríntios 12:10 diz: por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas. Olha que versículo lindo. 2 Coríntios 12:10. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas. Diz nas fraquezas, né? Viu que não é só uma, né? Nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte. Oh, glória a Deus! Essas eram as credenciais dos apóstolos, viviam assim. Eles tinham isso dentro deles. Quando tudo parece ser o fim, na realidade é o meu grande começo. Viu? Lembre disso. Efésios capítulo 3, versículo 19 diz: e assim, entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. A palavra de hoje é essa: para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado a todos. Talvez vou fazer o trabalho também amanhã, né? Amanhã é sábado. É sábado, né, cara? Hoje é sexta. Quero orar pela tua vida hoje. E você ora pela minha. Pela vida da Carla, da Samira. A gente mora os três na mesma casa, né? Que Deus possa te abençoar. E que esta palavra de hoje venha a surgir efeito na sua vida. Bendito Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, a qual nós sabemos que tudo é possível para com o Senhor. Se estamos contigo, se estamos debaixo da tua ordenança, nós estamos cientes do sofrimento, das agonias, das perseguições, até mesmo das falsidades que até o próprio Filho, Cristo Jesus, passou por isso. Não somos mais especial que o teu Filho, mas nós somos sustentados pela tua graça. Nos alerte, Pai, nos ajude a fugir de certas coisas. Muitas vezes, certas coisas acontecem na nossa vida, até mesmo por nós mesmos termos abrido a porta. Não foi falta do Senhor avisar. Mas Deus, nesta noite, nós queremos apresentar aqui alguns nomes. A irmã Elisete Ferreira, que mora ali no Porto Estrela, esposa de um grande homem de Deus, e assim ela também, uma grande mulher de Deus, que deixou tudo, deixou mesmo até o conforto e a estabilidade de viver em outros lugares, para viver ali naquela cidade abençoada onde tudo nasceu. Mas tem dia que não é fácil para a tua serva, nem fácil também para o esposo. Deus, o inimigo está furioso com relação à tua serva, mas o Senhor já entrou em combate, que ela não venha de maneira nenhuma entrar em desespero,
porque quem está no vale está na segurança do bom pastor. Visite os filhos que eles têm, visite a igreja se ainda estão ali pastoreando. Que o Senhor, Pai, mostre para a tua serva todos os dias o quão grande o Senhor tem sido em prol das pelejas que ela passa. Visite a saúde da tua serva, não só dela, mas de parentes que estão ligados a ela. Para o Senhor nada é impossível. O Senhor é médico dos médicos. Aleluia! O Senhor é médico dos médicos. E nada é impossível para o Senhor. Entra na causa da tua serva, Pai. Como o Senhor tem entrado. Em tudo ela é mais que vencedora. Que é isso a promessa da palavra. Deus também nesta noite eu apresento a vida do Ximenes, que está ali em São Paulo, Pai. A sua mãe está passando por uma enfermidade muito séria. Mas como ele me disse hoje, os médicos falaram que é muito sério o que ela está vivendo, o que ela está passando. É uma enfermidade que geralmente é fatal. Mas o Senhor nos ensina na tua palavra que nada é impossível, desde que nós venhamos crer e crer que a fé, e a nossa fé ela é inabalável, de um Deus supremo que tudo pode fazer. Desta maneira nós entregamos a vida, Pai, da mãe do Ximenes, do Francisco Ximenes, nas mãos dos médicos, e veremos para a glória do Senhor a sua resposta. O que o Senhor fizer está bom, Pai. O que o Senhor fizer é a tua vontade. O que o Senhor fizer é o teu desejo. O que o Senhor fizer está certo em tudo, Pai. Mas o Senhor é médico dos médicos e é isso que nós cremos. Dê, meu Pai, o alívio necessário para teu servo Ximenes. Deus também nesta noite abençoe a vida do pastor Gilmar, missionária Cida Lima, seus filhos e tudo quanto eles estão fazendo, Pai. Que o Senhor continue preparando a vida deles de acordo com o que o Senhor deseja. Fazendo, meu Pai, com que todos os dias a igreja deles cresça e cresça para a honra e glória do teu nome, porque eu sei que o Senhor é Deus. Porque eu sei que o Senhor faz. Porque eu sei que o Senhor está no negócio. Não deixe esse casal desanimar de maneira nenhuma, mas que eles acordem todos os dias com o mesmo desejo, dizendo: aqui nós enfincamos a bandeira do Senhor, e o Senhor está nesta batalha, e quem está com o Senhor jamais perde batalha. Da mesma maneira, meu Deus, apresento a vida da irmã Francisca Souza, que todos os dias praticamente ela está aí conosco. Abençoe a saúde dela, dê a ela todos os dias motivo para andar alegre, feliz, porque todos os dias o Senhor não manda recado, o Senhor está do lado dela. Que o Senhor continue, Pai, levando a tua serva como sempre levou, com mão forte, e que ela possa todos os dias ver, sentir e conviver cada vez mais próximo da tua vontade, e que o Senhor seja o Deus para a vida dela, e ela seja serva determinada a fazer a tua vontade. Pai, também nesta noite apresento a vida da irmã Josefa, o seu esposo, seus filhos, netos, genros e todos que pertencem a essa família. Que esteja, meu Deus, até mesmo os negócios que eles têm, que o Senhor abençoe, multiplique, porque eu sei que o Senhor está bradando com novidades na vida desta família. Da mesma maneira, papai, abençoa a vida do Júnior Passamai, que é genro dela, de Kelly Passamai, do neto e os outros 2 filhos que eles têm, os 3 filhos de Júnior. Que o Senhor abençoe a mãe deste caçula, que é a Kelly Passamai, constantemente, e também a mãe dos outros filhos. Abençoe o pai do Júnior Passamai, abençoe as irmãs, os negócios deles ali,
que nenhum prejuízo venha, Pai, ser causado, mas que o Senhor esteja orientando o teu servo em todos os requisitos. Dê saúde a ele e a Kelly, e que este casamento seja brindado todos os dias pela tua presença. Dê a eles uma noite de paz e de alegria. Pai, nesta noite também apresento todos os meus primos, todos eles, os que estão aqui neste país e os que moram ali no Portugal, os que moram aqui em Rondônia, no Pará, no Mato Grosso e ali no Paraná. Que o Senhor abençoe também o meu primo João, que mora lá em Espírito Santo, é caminhoneiro e vive na estrada. E da mesma maneira, Pai, abençoe a minha tia Sebastiana, que há pouco tempo ela não andava bem de saúde, mas para a glória do Senhor, agora ela está de pé. Que o Senhor prolongue e coloque na vida da missionária cada vez mais pessoas para ouvir da onde o Senhor tirou ela. Deus, também nesta noite, os meus amigos caminhoneiros, eu não vou lembrar de todos, Pai. Soldado, Diadema, meu primo João, tem um Fantasminha, tem muitos que são caminhoneiros, que são amigos meus. Dê livramento do homem mau, dê livramento do acidente, e que o Senhor continue bradando e os livrando de tudo que possa trazer a eles dor e constrangimento. Dê a eles uma noite debaixo da tua total segurança. Abençoe também, meu Deus, o pastor, esposo da irmã Elisete, eu esqueci o nome dele. Sempre eu esqueço o nome dele. O Eduardo, mas o Eduardo é um grande amigo meu, Pai. E grandes coisas esse homem tem suportado também. E muitas coisas têm vindo para dentro de casa. Que seja a partir de hoje quebrado tudo isso. E o que acontecer lá fora vai ficar lá fora. E que este casamento, como sempre, sustentado pelo Senhor, que por muitos, até mesmo parente, esse casamento já era para ter terminado. Mas o Senhor é Deus, brindou, deu filhos, coisa mais linda. Mas que nenhum problema de fora, Pai, venha adentrar ao casamento do pastor Eduardo e da missionária Elisete Ferreira. De jeito nenhum. Que o diabo parta em retirada. Deus também nesta noite abençoe a minha mamãe, os meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, os negocinhos deles, Pai. Aqui tem um que tem uma alta elétrica, o outro está ali vendendo salgado, os negócios do Marildo, do Marilson, do Paulo, do Maurílio, da Marilza. Que o Senhor abençoe, Pai. Por mais pequeno que esse negócio seja, que esteja na direção do Senhor. Que a minha família, Pai, como sempre brindada pelo Senhor, por muitos foram os sofrimentos que a minha mamãe passou, mas em todos esses sofrimentos, minha mãe é mais que vencedora. Todos nós estamos na igreja. Às vezes tem um mais fraco que o outro, mas a sua vontade está acontecendo. O desejo de minha mãe está sendo cumprido. Que ela possa olhar para trás e ver o tamanho do legado que ela está construindo. Não, que Deus construiu para ela. Muitas foram as lutas que minha mãe passou. Muitas vezes ela passou um fio de perder a esperança. Muitas vezes passou até mesmo pela morte. Acidentes, operações terríveis. Mas o Senhor estava com ela, continua com a minha mãe, a matriarca da nossa família. Abençoe todos os seus netos. Desta maneira também, Pai, eu apresento a vida da Anne, do esposo da Anne, da Samira, da minha esposa, a minha própria vida. Este trabalho, por mais simples que seja, mas eu estou falando de coisas muito grandes aqui. Eu não estou falando para crente rebelde. Eu estou falando para crente que tem sede, que está com fome e que quer se alimentar. Perdoa, Pai, muitas vezes as minhas falhas aqui mesmo. Às vezes me empolgo. Perdoa, papai. Porque essa é a minha natureza. Natureza de Pedro, às vezes muito direto. Que o Senhor, meu Deus, entre também na minha saúde. E me ajude. Se assim o Senhor achar graça nisso. Se não, me mantenha na tua presença. Isso está certo. Me ajude
me avise, me oriente como o Senhor sempre faz. Assim, Pai, abençoe também os nossos administradores das nossas cidades, os prefeitos, os policiais, as outras igrejas que estão aqui apregoando a Tua palavra, Pai. Que o Senhor derrame a Tua graça, o entendimento a cada pastor, que é momento de nós começarmos a alertar a igreja, preparar a igreja para um caldo mais grosso. Desta maneira eu te agradeço, em nome de Jesus. Pai, abençoe a vida do Itamar, que estava aí, não está mais, mas abençoe o negócio dele ali. Abra as portas, Pai. Desta maneira, meu Deus, também abençoe os seus irmãos, a mãe, o pai, e todos que abençoam a vida dele. E também abençoe aqueles que já deram prejuízo para eles. Abençoe, que eles toquem no coração deles, que eles venham e reconheçam que erraram e reconstrua tudo do zero. Deus, dessa maneira, nós terminamos esse trabalho em nome de Jesus. Deita em paz. Deita em paz. Vai passar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, em nome de Jesus. Vai passar. Vai passar.